Bom, pessoal, acho que a gente já demorou demais, né? Então vamos começar. Vamos lá. Vamos lá. Para quem está chegando, né? Eu sou Gustavo Lustosa, você está no Biologia Política, né? Esse é um canal, um perfil que tem como intenção fazer tanto divulgação científica quanto também análise política. E hoje eu estou tendo aqui a honra de poder conversar com os grandes Tomás, que é economista, né? Doutor já, e o Sacha, que é mestre em comunicação política e doutorando, né, logo doutor em ciência política, né? Então, dois especialistas, tanto em economia quanto em ciência política, para a gente discutir aqui o que foi as eleições desse ano, o que elas significaram e quais são as projeções para os próximos anos, especialmente em 24, né, que está logo aí, né? Parece longe, mas daqui a pouco a gente já está novamente discutindo isso daqui novamente. E, na minha visão, eu sempre penso, sempre, é uma bandeira antiga minha isso, eu vejo que nós, assim, pessoas mais comuns, né, digamos assim, deveríamos nos preocupar, focar muito mais em eleições municipais, por exemplo, e no parlamento, do que presidente, governador, que a gente tem uma influência muito menor, um controle muito menor, por N razões, tá? Que a gente pode discutir aqui. Então, já agradeço a presença de vocês dois, agradeço todo mundo que está aqui, convide amigos, compartilhem essa live. Depois a gente vou tentar gravar e colocar também nas redes, cortes, assim por diante, para a gente poder ter um aproveitamento melhor. Então, agradeço o coração. Sacha, se apresenta rapidinho aí pro pessoal. Beleza, então vamos lá. Olha, antes de tudo, é um prazer, Gustavo, pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Tomás, pela presença. É muito bom estar aqui com vocês dois. E pronto, o Gustavo já meio que me introduziu, né? Eu sou, no caso, eu defendi ontem, inclusive, o meu mestrado em comunicação política. Faço hoje o doutorado em ciência política. O projeto ainda está em desenvolvimento, mas provavelmente eu devo falar sobre a relação do poder legislativo brasileiro, no caso mais as bancadas evangélicas, com o poder executivo, e numa comparação direta com os Estados Unidos, né? Porque há muita semelhança entre o contexto brasileiro e o contexto americano. Eu devo seguir muito por essa linha. No caso também, para quem não sabe, eu tenho a minha página no Facebook, o Liberalismo Clássico. Eu sei que muita gente, quando ouve isso, já acha, é de direita, não sei o quê. Mas mais ou menos, né? O liberalismo ele é muito mais coisa do que aquilo que se ouve por aí. Inclusive, durante nossa conversa, até posso falar um pouquinho sobre isso, porque tem muita má informação sobre o que é liberalismo clássico e sobre o que é a defesa da liberdade nesse contexto. Então, pronto, só isso, só para introduzir. Obrigado aí. Prazer, gente, estar aqui. Eu que agradeço. E Thomas, me fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pro Sacha pela defesa, assim como é esse. Como falou, né, eu sou economista, sou doutor, defendi no começo desse ano, e também agora sou servidor da Prefeitura Municipal de Campinas, sou economista aqui da Prefeitura. Então, também começando a ter essa vivência dentro do setor público, tô achando bem interessante. Meu tema, meus temas de pesquisa não foram tão encaixados, que eu fui um pouco para economia criativa, depois para ambiental. Para ambiental, talvez você dá uns pitacos agora que a gente vai voltar a ter uma política ambiental, né? Mas isso aí Quem se vamos. espera, né? É, vamos ver aqui para onde a gente vai. Então, o que a gente tem interessante dessas eleições, né, é que a gente teve pela primeira vez várias coisas, né, pela primeira vez. Primeiramente, a primeira vez que o presidente em exercício perde uma reeleição, né? Todos os presidentes em exercício que se colocaram a candidatura à reeleição venceram, né? Tivemos também presidentes em exercício que não eram não foram eleitos diretamente, digamos assim, né? Eu sei que isso tecnicamente não é verdadeiro, mas vamos falar na prática. Foi o caso, né, do Temer, por exemplo, né? Que não se candidatou, provavelmente se candidatasse perderia, né? Por mais que, né, aí a gente pode discutir algumas coisas interessantes, algumas questões, né? Houve alguma continuidade do governo Temer no governo Bolsonaro. Por exemplo, o Temer foi, inclusive, um dos conselheiros do Bolsonaro, né?
pode esquecer isso. Inclusive, ele foi enviado como embaixador lá no Líbano, quando houve aquela explosão e tal. Aquela carta que o Bolsonaro escreveu não, né? Aquela carta que ele apresentou na época do 7 de setembro foi escrita provavelmente pelo Temer, né? Com alguma modificação ali do próprio Jair. Então, assim, apesar disso, apesar de não ter, né? Mesma coisa, o Itamar, né? Fez seu sucessor, o FHC, então ele em si não se candidatou, mas conseguiu fazer um sucessor. Ou seja, quem tem a máquina na mão, aqui no Brasil, sempre tende a se reeleger, né? Inclusive, até eu acho que o Ciro uma vez comentou sobre isso, que a gente tem no Brasil, na verdade, um mandato de 8 anos de presidente com um plebiscito no meio, né? Se vai interromper entre os 4 ou se vai concluir os 8. Então, isso é uma coisa interessante, algo que também ocorre, o Sérgio também comentou, né, que existe semelhanças entre os Estados Unidos e o Brasil, né? Isso nos Estados Unidos está ocorrendo muito ultimamente, né? 8 anos democratas, 8 anos republicanos, 8 anos democratas, com algumas exceções, né? Como houve recentemente, que só foi 4 anos do Trump. Tá? Então, essa é a primeira novidade, né? A gente quase teve uma outra novidade, que foi Minas Gerais ter um resultado diferente do resto do país. Né? Normalmente não, nessa nova república, quem vence Minas Gerais vence a eleição presidencial, né? Algo que ocorreu esse ano por pouco, né? O Lula venceu com uma margem bem mais apertada em Minas Gerais, o Bolsonaro ficou na frente muito tempo em Minas Gerais, né? Inclusive, isso foi uma coisa, a gente pode comentar depois, isso foi uma coisa até que me assustou, né? Quando eu vi que tinham aberto as urnas do Norte e o Bolsonaro estava na frente ainda, né? Então, esse ano houve uma mudança, referente em 2014, né? Que o PT teve votos em massa do Norte, menos do Sul, né? Desse ano, não. Nesse ano, o Lula venceu muito no leste de Minas Gerais, né? Reconquistando votos ali de 2010, 2006, né? Algo que a Dilma não conseguiu, apesar de ter vencido, né? Também tivemos os 2 recordes de votações, né? Tanto o Lula quanto o Jair foram os mais votados da história, né? Inclusive, mesmo que Bolsonaro perdeu, ele foi mais bem votado esse ano do que foi em 2018, quando venceu, né? Também uma semelhança com os Estados Unidos, porque o Trump foi mais bem votado esse ano do que quando ele venceu na eleição passada. Por mais que existam diferenças, né? Claro, nos Estados Unidos, né, você tem um colégio eleitoral, então o Trump ele não ganhou no voto geral, né? Na maioria dos votos, na maioria relativa dos votos, como também não teve esse ano, quer dizer, na eleição passada, né? Entretanto, ele mesmo assim, ele venceu na eleição passada pelo colégio eleitoral e esse ano ele perdeu nos 2, tanto no voto popular quanto no colégio eleitoral. Mas há essa semelhança também. Tá? E, né, tivemos também algumas novidades, também a nível de Congresso. Né? Tivemos pela primeira vez, a bancada do PT não vai ser a maior, né? Vai ser a do PL, com 99 deputados. E também tivemos um ponto que foi muito discutido, eu mesmo fiz alguns textos, que é que as pesquisas erraram, né? Aí a gente pode discutir se isso é erro ou não, se isso é uma falha nossa, de que as pesquisas elas tiveram resultados, elas apontavam resultados que não se confirmaram nas urnas, especialmente as tradicionais, como a Folha de São Paulo e a IPEC da Globo, né? Mesmo no segundo turno, né? Mesmo que ficou dentro da margem de erro, foi bem assim, né? Bem assim, nos extremos da margem de erro, né? Que ela acertou. No primeiro turno, nem isso ficou fora da margem de erro, somente a votação do Bolsonaro. E, por exemplo, quem foi bem, né, nas 2 eleições, nos 2 turnos, melhor dizendo, foi a Paraná Pesquisa, que foi a mais criticada, né? Eu lembro até hoje, a gente pode comentar sobre isso, que um dos diretores da Paraná Pesquisa falou assim, não, tudo bem a gente criticar, mas a gente tem que ter uma coisa assim, tem que ter, eu não sei se é o termo que ele usou, mas ética, que ele quis dizer, né? Por exemplo, fizeram uma pesquisa, quais eram os institutos mais confiáveis, a gente ficou em último lugar, né? E a Folha de São Paulo em primeiro, e quem estava financiando isso é um dos financiadores da Folha de São Paulo, né? E aí, né, o resultado ficou então assim, ficou meio conflitante aí, né? No final ficou meio ele riu por último, né?
Então, assim, isso foram algumas das coisas que aconteceram nessa eleição, que foi uma eleição também uma das mais curtas, ou pelo menos, provavelmente, ou talvez até a mais curta, foi só 45 dias de campanha, né? Por mais que, não sei se vocês tiveram essa sensação, parecia que nunca ia acabar, né? Somente o segundo turno, chega logo, não aguento mais, né? Eu trabalhei no primeiro turno, né, fazendo campanha, então, mas ainda assim, eu me estressei bastante no segundo, mesmo não estando trabalhando, né? Eu me estressei muito, fiquei muito preocupado e tal, apesar que os resultados não foram diferentes do que eu já esperava. Mas enfim, então essas foram algumas das coisas que aconteceram nessa eleição, né? Que foi uma eleição realmente histórica para bem e para mal, né? Então vamos começar com o Sacha. Sacha, então o que você achou dessas eleições? O que você acha que a gente pode tirar de primeiramente das impressões, das mensagens que ela passa? E um ponto também que eu esqueci de falar foi a questão do centro, né? O centro, que a gente chama de centro político, foi desmantelado nessas eleições. Então fala um pouco aí, Sacha. Beleza, olha, a introdução que você fez já deu aí várias pinceladas interessantíssimas. Mas eu vou começar pelas pesquisas, porque a eleição começa, né, nas sondagens. Então, nesse caso, no primeiro turno, houveram alguns erros. Eu diria que esses erros foram, assim, mais pela comunicação social do que pelas pesquisas em si. Porque, no caso, os institutos que erraram o Bolsonaro acertaram o Lula. E alguns que acertaram o Bolsonaro erraram do Lula. Então, na verdade, o que houve ali foi um jogo, né? Claro que pode-se pensar que aquele Instituto X ou Y era mais pró-Lula ou pró-Bolsonaro. Mas acertaram, na média geral, acertaram. Então, no caso, o erro que houve, na minha opinião, foi de criar uma expectativa, inclusive de uma vitória do Lula no primeiro turno, o que não se verificou, em torno disso. Eu acho que talvez fosse até mesmo uma estratégia para tentar diminuir um pouco a projeção de crescimento que o Bolsonaro já vinha tendo de meses anteriores. Quer dizer, embora o Lula liderasse o tempo inteiro, o Bolsonaro vinha crescendo. E eu fui alertando dizendo que, olha, tudo bem, existe uma vontade, né, um clima de se tirar o Bolsonaro, porque a rejeição dele é um pouco maior do que a do Lula. Mas isso não significa que o bolsonarismo esteja fraco, ou que a direita esteja fraca. Tanto é que no próprio primeiro turno isso se verificou. Houve uma vitória de muitos bolsonaristas para o Congresso. Nós temos um Congresso que é um dos mais conservadores da história, e um dos mais à direita também da história. E ao mesmo tempo tivemos algumas surpresas, como São Paulo, por exemplo, que um carioca, que foi ministro do Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, conseguiu ficar em primeiro lugar no primeiro turno, superando as pesquisas contra o Haddad e conseguiu vitória no próprio segundo turno. Então, assim, isso também demonstra a força que o bolsonarismo tinha. O Marcos então, Pontes, né? Exato. Pontes também foi, para mim, o pior, nesse sentido. O próprio... Eita, caiu aqui. O próprio... Ricardo Salles, Ricardo Salles, mas também tem outro. É tão insignificante a pessoa que eu esqueci o nome. É o Castro, do Rio de Janeiro. É o meu estado, Rio de Janeiro. Ele conseguiu vitória no primeiro turno, superando o Marcelo Freixo, que parecia, que se projetava para ir para um segundo turno. Ou seja, se demonstrou também que é um estado bastante bolsonarista. Mesmo assim, e aí que eu entro para o segundo turno, no contexto presidencial, o Lula cresceu muito no Sudeste. Então, assim, o Bolsonaro, com a injeção de dinheiro público que ele colocou, no caso, a propaganda em torno do Auxílio Brasil, né, a propaganda em torno mesmo do uso da máquina, como nas prefeituras, nos estados, e com a sua base aliada, tentando puxar voto daqueles mais humildes, ele conseguiu crescer no Nordeste, mas não o suficiente a ponto de virar contra o Lula. Então, assim, essa eleição demonstrou uma força do lulismo, porque o Lula conseguiu uma vitória contra a máquina pública, o que eu acho que é um fator muito relevante, mas ao mesmo tempo demonstrou que existe no Brasil um eleitorado mais à direita, né? Tanto é que o Lula ele foi vitorioso não pela esquerda, ele foi eleito pela direita também, né? A direita democrata, né? Que no caso não queria Bolsonaro de jeito nenhum, mas se uniu à eleição do Lula, à candidatura Lula. E no caso aqui, um exemplo, eu cito a própria Tabet,
Simone Tebet, que ela conseguiu trazer essa imagem de uma frente ampla ao lulismo, que não era só não era uma bandeira de esquerda, quer dizer, não era a esquerda contra a direita, era outra coisa, era a democracia contra a não democracia, digamos assim. E acho que esse foi o grande mote dessa eleição. Foi uma eleição especial em vários sentidos. Como você disse, o primeiro presidente em exercício que usa a máquina não consegue ser reeleito, Bolsonaro. O primeiro presidente que volta para o terceiro mandato eleito, que é o Lula. A votação mais histórica de todos os tempos, quer dizer, Lula teve 60 milhões de votos no segundo turno e Bolsonaro teve 58 milhões de votos, uma margem muito pequena, mas demonstrando como que o país estava polarizado, e está ainda, de certa forma, e como que os eleitores se engajaram nessa eleição. Era tudo ou nada para todos eles, de um lado ou de outro. Então, assim, o que significa, para não me alongar mais, que já estou falando bastante, o que significou essa eleição, de forma geral, para o Brasil, eu acho seria até um novo desenho da democracia e das instituições. Porque se daqui para frente não houver um novo desenho, corre o risco de voltar essa direita para o poder. Porque a gente já viu que o Brasil tem uma maioria de direita, uma maioria conservadora. Essa maioria existe. Embora tenha ainda uma força progressista muito palpável, a gente sabe que no interior, e especialmente nas camadas mais religiosas, isso também é outro ponto que vale a pena debater. O enfraquecimento do Estado fez com que religiões, igrejas, crescessem na periferia. E isso traz para o jogo político um novo elemento que não era muito comum antes, não era comum há 20 anos, há 15 anos atrás, e hoje é. E, por exemplo, hoje mesmo vi uma matéria do Lula cobrando de líderes evangélicos se eles foram contra ou pró-vacina, que já colocou alguns líderes enraivecidos contra o Lula. Então, quer dizer, é um jogo perigoso, né? É um jogo perigoso e o Lula vai ter que saber lidar com isso como presidente, mas, ao mesmo tempo, essa eleição demonstra que houve uma união de uma maioria do povo brasileiro em torno de um valor, que seria o valor da própria democracia. Isso é positivo, né? Independente de qualquer coisa, acho que isso é muito positivo e dá para nós uma certa esperança até de reconstruir o tecido social que foi bastante atacado nos últimos anos. Depois eu comento mais sobre a eleição e sobre o que eu acho que pode vir, mas eu queria dar a oportunidade para o Tomás também comentar e ver se a gente pode trocar figurinha. Perfeito. Tem muitos pontos que você levantou que eu esqueci de comentar, né? Por exemplo, essa questão da diferença dos votos e também a queda do número de abstenção. Foi a primeira eleição dessa nova república. Verdade. Eu acredito também, deve ser da história, que houve uma redução da abstenção de votos do primeiro para o segundo turno. 500 mil de pessoas que não votaram no primeiro turno, votaram no segundo. Isso mostra muito essa questão do engajamento. Porque para uma pessoa que não votou, ela deve ter... A única explicação, a explicação mais lógica é essa pessoa entendeu que era urgente, depois do primeiro turno, ela se posicionar, seja para um ou para outro. Né? Inclusive, também vale destacar, a região com menor abstenção foi o Nordeste. Mas, enfim. Então, Thomas, fala aí o que você tem sobre esse tema. Se quiser me falar sobre a questão das pesquisas, fique à vontade. A questão da pesquisa eu não tenho tanto o que falar, não conheço tanto sobre as pesquisas eleitorais, mas eu acho que é importante ressaltar que a boa parte das pesquisas que erraram, isso até no primeiro turno, elas conseguiram cravar a votação do Lula, erraram a do Bolsonaro. Eu acho que é um ponto bem curioso, quando aqui aconteceu um pouco nas do Bolsonaro. Também acho que a Paraná Pesquisa foi um pouco injustiçada. Ela foi a que mais acertou ou foi a Atlas? Eu lembro que a Atlas também foi outra que ficou muito próxima. Acho que foi o Paraná assim, também, mas o Atlas estava perto. Tá. Mas quando eu penso numa assim, como sem credibilidade comprado, penso numa Brasmarket, aí que estavam cravando o Bolsonaro no primeiro turno. Aí já... Mas uma coisa bem interessante. Esquece, né? Mas uma coisa bem interessante, ó, eu tô até com o livro aqui do meu lado,
Esse aqui, a mão e a luva, que um dos autores dele, o Thiago Garrido, tá fazendo um marketing de guerrilha nos grupos liberais do Zap. Eu fiquei sabendo do livro exatamente desse jeito, comprei, já li ele inteiro, achei muito bom. Porque aqui ele coloca uma coisa que, às vezes a gente começa a analisar, a fazer análise política, às vezes análise de jornalista, de especialista, e a gente começa a ter uma visão meio aristocrática da política, de que assim, não, só a gente está enxergando o que acontece, o povo é burro, o povo vota por causa de uma madeira de piroca, vota porque baixaram a gasolina. O povo não é burro. Então, o que ele fala? Qual é o melhor radar? Essa é a tese do livro. É a taxa de aprovação do incumbente, para saber se aquela vai ser uma eleição de ruptura ou de continuidade. E, pô, pega lá em 2018, eu vejo alguma continuidade de Temer e Bolsonaro em alguns pontos, mas, de forma geral, aquilo foi uma rejeição tanto a Dilma quanto ao Temer e o PSDB, essa oposição mais tradicional que todo embarcou. Né? Porque o pessoal tinha claro, né? Essa desgraça toda, né? A opinião do eleitor é, não, essa desgraça toda foi por causa da Dilma, não vamos entrar nesse mérito agora, grande parte foi, mas tudo bem. Mas esses que eram oposição, porque era a turma do OAS, a turma do PSDB que entrou no Temer. Mas também, o Temer saiu com menos de 10% de aprovação. Então, eles queriam justamente aquele cara que queria chegar para explodir tudo, para acabar com tudo, não sei o que. E o que aconteceu? A coisa não melhorou, em alguns aspectos até piorou. E aqui já indo um pouco meu exercício contrafactual. Se ele tivesse feito uma gestão decente da pandemia e dado um pouco mais de previsibilidade para os negócios, dado mais atenção para emprego, para pobreza extrema, ele se reeleger. Porque ele, com tudo isso que aconteceu, ele chegou ali no final na faixa dos 30% de aprovação, que é bem a faixa que o livro aponta de outras eleições. É a faixa incerta. É o que a Dilma tinha em 2014, se eu não me engano. E depois que baixou para 7%, e aí foi impeachment. Né? É a faixa que meio qualquer um pode ganhar. Então, numa dessas, e isso conversando com pessoas assim que não são bolsonarista hard, mas pessoas que votaram no Bolsonaro, falam assim: a gente inventa umas desculpas, porque entende a psicologia que a gente decide primeiro e justifica depois. Aí fala, não posso votar nele porque ele é ladrão, não sei o quê. Isso é desculpa porque não olha para tudo que o Bolsonaro tá fazendo. Mas a pessoa olhou e falou, tipo, o PT tava lá e deu errado. Aí esse cara aqui também deu errado. Mas ele fala assim, não, alguns falam, eu não posso voltar para lá, porque para mim deu errado. Outros que tinham uma visão um pouco mais favorável, ou que olham e falam, não, aquele lá podia ter feito coisa ruim, mas esse aqui tá muito pior. Foi quem elegeu o Lula. Assim, de um lado mais econômico que eu enxergo, que a coisa não melhorou, né, piorou em muitos aspectos, olha, a gente precisa de mudança. Só que aí é uma situação complicada. Quando a pessoa fala, eu não tenho opção, dentro de algum ponto de vista, né, dá para entender o que é esse, não tinha opção, então eu tive que votar no Bolsonaro, por exemplo. Perfeito, mas você falou dois pontos que eu acho muito importante. Primeiro, que realmente o Bolsonaro, não tem como discordar disso, ele foi como um voto de protesto, né? Um protesto à dicotomia que a gente vivia do PT e PSDB, né? Que é um padrão internacional. Né? Esses movimentos populistas, normalmente de extrema-direita, que estão crescendo na Europa, na América do Sul, inclusive, e no próprio Estados Unidos, com o caso do Trump, era a ideia de ser um outsider, né? Alguém fora da política tradicional. O que é irônico, porque que é um pouco
paradoxal, porque o Bolsonaro, ele é da política tradicional, é um cara que está há 30 anos na política. Porém, ele se comportava, ele falava, ele defendia coisas que não era o padrão. Então, por isso ele foi... E a gente tem que lembrar, aí já voltando para 2018, que assim, houve um processo para o Bolsonaro chegar onde chegou, né? Ele começou muito bem, assim, com 10% de intenção de votos, para alguém sem partido, sem ser conhecido, é um número assustador, mas ainda ele não tinha chance, ainda não era certeza de vitória. E todo mundo esperava do Geraldo Alckmin, só que o Geraldo Alckmin ele não conseguiu dialogar com esse eleitor, principalmente eleitor mais conservador. E aí eu vejo também uma questão de um erro, os dois erros. Primeiro que ele pegou todo o centrão para ele, então ele conseguiu justamente pegar a peixe de corrupção, né? E aí você não precisa de tanto tempo de TV, ter 8 minutos de tempo de TV também. Se tivesse 4, 5, ele já tinha uma vantagem, mas ele quis pegar tudo para ele. Isso acabou aumentando a peixe de corrupção dele e ele atacou o Jair, o Bolsonaro, né? Ao invés, por exemplo, de atacar a esquerda, o Lula, né, ou alguém, o Ciro, por exemplo, etc., fazendo com que ele pegasse a antipatia da direita. E aí, quando veio a facada, né, a facada, enfim, aí outro debate aí, a gente acabou sendo o final, né? Então a gente tem que lembrar esse fato, né? Então, assim, foi uma campanha muito mal feita do Geraldo Alckmin, uma campanha, assim, realmente bastante amadora até, né? Eu lembro do Antônio Villa, que até foi candidato, né, esse ano, né? Votei nele. Inclusive, mas infelizmente perdeu, né? Apesar das minhas também discordâncias com ele, algumas decepções, mas esse foi outro debate. Eu lembro como ele reclamava: não, Alckmin, você vai acabar sendo o candidato de um dígito, se você vai imitar o Ulisses Guimarães. Como é que você... Eu lembro como ele ficou puto quando o Bolsonaro estava aqui em São Paulo sendo ovacionado e o Geraldo estava lá em Tocantins. Nada contra Tocantins, né? Mas Tocantins tem 3 milhões de pessoas, né? E o Geraldo perdendo a própria base, né? E indo para outro estado, entendeu? Não fazia nenhum sentido isso, né? Então, assim, não sei se foi lavagem de dinheiro, se alguém passou a perna no Geraldo, não sei o que aconteceu. Então ele fez uma campanha horrível. E tudo isso facilitou, né? E aí no segundo turno também, né? E também, enfim, o próprio PT também fez algumas decisões questionáveis, né? Você ter o Haddad, que também não era muito conhecido, que estava com a peixe de 2000 da prefeitura dele, algo que se repetiu esse ano. Enfim, tem várias questões que levaram à vitória do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro, ele tinha assim ele ainda se coloca, e nesse ano ele se colocou ainda mais como esse revolucionário, que é engraçado, mas é uma revolução de direita, né? Tanto que fala que é a verdadeira direita, né, que ele se refere. Mas o que ele quer dizer ali, assim, o que é na prática? É um racionalismo com muitas características neofascistas, né? A gente pode até debater se encaixa ou não, né? Mas tem características muito fortes do neofascismo mesmo. Inclusive, né, esse vai ter até membros, não ele, né, mas membro desse movimento que também tem características neonazistas até. A gente não pode esquecer de aliados até ali próximos, que a gente tem comprovações disso. E tivemos o auge disso, que foi o secretário da Cultura fazendo um cosplay do Goebbels, né? Então, enfim, terrível, pois é. Foi um governo assim que começa, às vezes, parece que foi um pesadelo. Não é possível a gente viveu isso, né? A gente viveu. Mas, enfim, então, assim, o Bolsonaro foi isso. Só que quando ele começa a governar, aí outra história, né? Porque aí a minha leitura, né? O começo do Bolsonaro lembra muito o Collor, se for pensar. Porque o Collor, ele também veio com um discurso, em parte, também liberal na economia, e achava que e também era um cara de família tradicional da política, apesar que ele era jovem, mas a família dele está no poder desde a República Velha, no mínimo. Um avô dele até matou um cara do Senado, enfim, uma família de bem, né? Mas primo de um ministro do STF, enfim, né? Tudo foi no mesmo saco. Enfim, então o Collor, apesar de tinha esse discurso do outsider também, e ele achou que só porque ele era presidente ele podia se impor ao Congresso. Eu sou presidente. Eu fui eleito com, não sei se era 50 milhões de votos na época, mas vamos lá, 50 milhões de votos. Né? O deputado foi eleito com 30 mil. Por que ele vai discordar de mim? Né? E era um discurso, por exemplo, lembra o próprio Guedes falou isso. Não, a gente foi eleito, não sei o quê. E aí até o pessoal deu uma pisa nele, até o presidente do Senado, eu esqueci o nome, né? Falou assim, não, a gente vai fazer a PEC, nós fomos eleitos também, né? Todos nós temos legitimidade aqui, né? Enfim, então assim, você vê que a mentalidade era muito parecida.
E aí o Bolsonaro começa a perceber que não vai conseguir, não começa a aumentar as emendas, né? E aí, quando começa a cair a popularidade dele, que ele começa a fazer acordos com o Centrão, até de se vender praticamente totalmente ao Centrão, né? E como eu falei, ele manteve sim alguns membros, algumas pessoas da equipe do Temer, que não tiveram nem tanta liberdade assim, porque Guedes é um burro, né? Também uma anta, também tem esse fator, né? Enfim, então assim, vários aspectos, né? Mas houve essas questões. Então a gente tem que lembrar isso. Você tem um discurso Bolsonaro, né? O que ele representa no psique dos seus fãs, né? Dos seus seguidores, né? E o Bolsonaro real, né? Porque assim, eu também é outro ponto que eu penso muito, é que assim, eu tenho uma visão pessoal, uma mania pessoal de assim, antes de entrar na política, eu sempre imaginava que os políticos eram aqueles caras super maquiavélicos, que todo mundo se reuniam numa sala escura e faziam acordos super bem planejados e tal. E eu vi que, principalmente a nível mais baixo, não é bem assim, muita coisa é feita assim na hora. O cara fala uma coisa hoje, semana que vem ele tá mudando. Hoje ele fala mal do prefeito, amanhã ele vira secretário. Isso não é padrão, não é padrão. Esse é o padrão. Você tem alguns caras que são raposas, eu falo que são as raposas velhas, né, da política, e esses sim, né, pensam bem antes de fazer cada ato. Mas a maioria não é assim, né? Então, assim, no caso do Jair, muita gente falava isso em 2018, mas pode ser só personagem, ele vai chegar lá, vão moderar ele, vão limitá-lo. Coisa que não aconteceu, né? Então, assim, muita coisa do Bolsonaro é dele mesmo, ele é assim. Mas em alguns momentos se percebe também, eu vejo, que ele tem uma certa noção. Por exemplo, eu lembro de algumas cenas do Cercadinho, né? Que às vezes ele mesmo demonstra, assim, tá de saco cheio daquele pessoal, assim, sabe? Ele até zoa, né? Tem uma cena horrível, né? De uma pessoa falando que o pai dela morreu de Covid, e ele fala assim, e esse brinquinho aí de viado? Começa, tipo, não mostra o menor sentimento, entendeu? Então, assim, ele é desse... Então, assim, ou seja, ele mesmo despreza os próprios seguidores. E ele mesmo também, claro, ele tem uma noção da realidade maior que os seguidores também. Por exemplo, quando ele falava mal do Coronavac, né, quando ele viu que não ia ter uma vacina, o que ele fez? Ele foi lá e comprou, pelo Pazuello. Só que aí faltou combinar com os russos, né? O pessoal começou a bater nele, né, na internet, aí ele teve que fazer aquela cena horrorosa de falar que o Pazuello tinha comprado porque quis, teve que desqualificar o próprio Pazuello. O Pazuello ainda, coincidentemente, também pegou Covid nessa época, foi afastado, e depois eles gravaram um vídeo. Aí o Pazuello lá, todo submisso, falou assim, aqui é assim, ele manda e eu obedeço. Né? Lembra? Acho que vocês lembram dessa cena. Então, assim, mas assim, então mostra assim, como que o Jair, ele também não chega a ser tão burro, tão radical quanto a própria parte da base. Ele tem uma noção de que ele pode ter outros meios, né? Mas muita coisa ali é natural dele, isso é fato, né? E um outro ponto que você falou também importante, que no caso o Sacha falou sobre a questão dessa vitória, né, do Lula, né? De fato, eu vejo que a imagem da Tebet foi importante, né? Foi importante para dar essa imagem, né, que não era só uma esquerda, mas também envolvia um centro democrático. Porém, isso é um fato importante. O Lula só ganhou 3 milhões de votos no segundo turno. Verdade. O Ciro e a Tebet juntos tiveram 8 milhões e meio. Né? Então, isso é uma coisa que eu bati muito na tecla. Muitas pesquisas, de novo, falavam aí que o Lula ia herdar 40%, 50% dos votos dos dois, né, em média. Dava 4 milhões. Onde foram parar, né? Então, assim, ou o Lula não recebeu tantos votos assim, e aí a minha teoria é o quê? Que desses 3 milhões, boa parte, se não a maioria, é do Ciro, porque por mais... Aí entra... uma coisa que eu queria lembrar. Outra coisa que o Thomas falou importante, só para depois eu volto a esse ponto. A questão da aprovação do governo. Essa foi uma teoria que eu já tinha visto já há algum tempo, de que quando o governante está à reeleição, a tendência é o quê? Quem diz que o governo é ótimo e bom, mais de 80% vota nele. Quem diz que o governo é regular, em torno de 40%, 50% vota nele. Nessas eleições, né, tivemos que, tipo, 30% falava que o Bolsonaro era bom ou ótimo, por incrível que pareça, mais uns 40%, um pouco menos, falavam que era regular, e mais aí o restante falava que era péssimo, péssimo ruim.
Então, se você faz uma conta de padaria, pegando voto bom e ótimo, mais metade do regular, já dava aí 49%. Né? A mesma coisa dava com o primeiro turno. Eu até fiz um texto, depois, quem quiser, depois eu jogo aí. Então, assim, eu acho que esse método, fica aí uma dica para as próximas eleições, eu acho que esse é um método muito importante, muito interessante, que dá para você prever com certa facilidade a votação de um candidato à reeleição tem pela sua aprovação. Porque, de fato, é isso. O eleitor brasileiro, ele é muito conservador. Ele tende a, tem alguém no poder, não está tão ruim, eu vou manter ele. As pessoas não têm assim tanto esse senso de, vamos trocar. Não é assim que o eleitor brasileiro funciona. Né? E continua assim. Né? E aí o Sacha até falou, né, do Castro, né? E aí eu lembro tipo, do Alex Mata, né, que é um carioca que eu conheço também, um amigo meu, e ele comentou uma coisa interessante, né? Não graças ao Castro, mas realmente houve uma queda brutal da violência no Rio de Janeiro. Né? Entre outros fatores. Né? Não foi provavelmente graças ao Castro, provavelmente foi pela intervenção federal, mas né, quem está no poder ganha. Ganha tanto coisas boas quanto negativas que ocorrem no Estado. Então, a vitória dele não era uma surpresa. Né? Agora, no caso do Bolsonaro, o que eu entendo? Eu acho que também a gente pode criar uma outra regra mais simples para presidente. Além dessa questão da aprovação, eu acho que o que determina muito o voto das pessoas é o preço dos alimentos pela inflação e o preço da gasolina. Né? A Dilma também, 2014, por mais que ela também estava uma aprovação muito baixa, né, ela abaixou o preço da gasolina, né, fez ali, isso também abaixa automaticamente a inflação. Né? Então isso ajudou ela a se eleger. Por pouco também, né, com 53 milhões de votos, mas foi suficiente. Já o Bolsonaro, ele abaixou o preço da gasolina com renúncias fiscais, que prejudicaram a saúde, inclusive do Brasil, nos estados, mas enfim, ninguém vai discutir isso. Mas não conseguiu reduzir o preço dos alimentos. Então ele fez metade do caminho e quase venceu, mas não venceu. Né? Então acho que esse é uma receita de bolo, né? Eu acho que dá para a gente poder dizer, eu pelo menos tenho essa teoria, de que se você for presidente, você quer ser reeleito, para vencer eu não sei, mas para ser reeleito é isso. Abaixa o preço da gasolina e abaixa a inflação, de alguma forma, seja artificialmente ou não. Só que aí depois você vai pagar a conta depois. Né? Agora, se você for prefeito, é só você pavimentar as ruas, né? Você chega à época da eleição, pavimenta todas as ruas, você é reeleito também. Então, infelizmente, esse é meio que o padrão que o brasileiro tem, com raras exceções. Tá? Então, acho que esses são alguns pontos importantes dessas eleições que se repetiram. Então, se vê aí que muita coisa mudou, mas não ocorreu. E uma outra coisa que o Sacha falou que é interessante, eu acho, que de fato a gente devia estar discutindo uma nova forma de sistema político. Porque, de fato, a gente tem um sistema que leva a essas, como posso dizer, essa polarização, né, a essa superficialidade, né, mas, né, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu não vejo essa discussão sendo ocorrendo. Não só entre a classe política, mas eu não vejo essa discussão ocorrendo dentro da classe intelectual. Isso que mais me dói. Né? Eu tenho muito a impressão que a nossa classe intelectual, fala universitários mesmo e tal, com todo respeito, mas tem uma ignorância muito grande sobre política. Eu fico meio assustado com isso, sabe? Por exemplo, um exemplo besta, pode parecer mesmo, por exemplo, a gente fala muito, até hoje, distrital misto. Joga no Google distrital misto, vê se existe esse termo. Não existe. É proporcional misto. Não existe distrital misto. Não sei de onde o pessoal tirou isso. Né? Outra coisa, por exemplo, nas eleições, na magistratura passada, o Congresso queria passar o distritão, lembram? E aí a mídia caiu em cima. Nossa, distritão só tem no Afeganistão, na Rússia. Estava certo. Aí o Congresso fez assim, beleza, vamos fazer assim agora, só vai ser eleito quem tem 10% do quociente eleitoral. O que para estados que nem São Paulo, é mais de 50 mil votos para deputado estadual, às vezes. Deputado federal também. Ou seja, na prática, a nível estadual, né, a gente já está com o distritão. Os mais votados são os são os eleitos, com algumas exceções. Existem alguns que ainda têm uma boa votação, que acabam ficando para trás, se o partido for muito mal, mas aí é a minoria. Né? Então, assim, na prática, a gente já foi aplicado um distritão, só que sem falar esse termo. E a mídia aplaudiu a reforma. Até hoje, se aplaude a reforma. Né? Sendo que, provavelmente, o caminho que a gente vai ter, eu vejo isso, a gente pode discutir isso mais tarde, a piora do quadro dos partidários.
os políticos vão ficar cada vez mais individualistas. A gente vai ter uma grande confederação de letrinhas, como a gente já tem, mas mais piorado ainda. Até porque os partidos que eram mais ideológicos eram os pequenos, que vão ser destruídos agora com essa questão da falta de recursos, falta de debate. Tem gente que não sabe disso, mas se você não bate um mínimo de qualificação, agora você não participa de debates, mas que tem um ponto positivo. Por exemplo, você vê lá aquele padre Kelmo, você fala, putz, esse cara aqui está rebaixando para baixo, né, o debate. Mas também tem aquele lado, pô, você vai ter sempre os mesmos, enfim, né? Então são pontos que eu vejo que a nossa classe política, infelizmente, não permite, tá? Quer dizer, não aponta isso, essa classe política, classe intelectual, isso que me assusta nesse sentido, sabe? E eu acho que sim, era o caminho que a gente tinha que estar agora discutindo, era uma reforma política de verdade, né, uma reforma eleitoral, não só, e sair desses mesmismos do tipo, vamos reduzir partidos, porque o problema do Brasil não é a quantidade de partidos, é a quantidade de partidos no Congresso, que é diferente uma coisa da outra. O problema do Brasil, vamos reduzir deputados, não é o melhor, várias pesquisas mostram isso. Vamos acabar com reeleição, que pode até ser, mas também as pesquisas, os estudos não apontam isso como uma grande vantagem. Vamos aumentar dinheiro para os estados, que é uma coisa boa, mas não é o principal. Se a gente fala de federalismo, por exemplo, a gente fala também de poderes dos estados, não só dinheiro. E aqui só se fica rodando essa parte do dinheiro. Enfim, então eu acho que são coisas que eu fico triste, mas eu acho que infelizmente não vai acontecer. O que vocês acham nesse sentido? Você acha que tem espaço para uma reforma política nos próximos anos? De verdade? Olha, assim, eu acho que para chegar lá, né, para chegar na discussão de uma reforma política, acho que vale a pena pensar um pouquinho, voltar um pouquinho ao que a gente estava falando antes, como é que Bolsonaro surgiu. Como é que surgiu esse estado de coisas que nós vemos hoje. Porque aí a gente chega na discussão de que tipo de estado nós queremos. Porque, por exemplo, acho que vale a pena recordar que 2012, né, 2012 para 2013, e 2013 foi o ano daquelas grandes manifestações, né, aquelas grandes passeatas pelo país inteiro, pelos 20 centavos, que depois foi se agigantando. Acho que ali, o que se demonstrou naquele momento foi, como resultado dos governos petistas, uma insatisfação geral com a promessa. Ou seja, o governo petista fez uma promessa de uma prosperidade geral, de um crescimento geral, de uma melhoria geral, que para alguns grupos não foi verdadeiro, não foi tão rápido quanto esperavam que fosse, e para outros grupos havia um ressentimento de classe também, que foi para a rua também. Então, assim, naquele momento eu acho que nasceu a sementinha de uma certa discussão do que o Brasil quer para si mesmo, entende? Porque naquele momento a própria Dilma ela propôs uma mini constituinte, por exemplo, ela propôs algumas reformas em função daqueles protestos que não foram muito para frente, até porque ela era um dos objetos atacados por essas manifestações. Então, o que eu quero dizer com isso eu acho que, especialmente com a questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas, criou-se um clima de uma perspectiva, de uma espera, de que, no caso... Estou vendo aqui os comentários. Criou-se um clima de que se esperava demais do Brasil, se criava uma ideia de que o Brasil poderia decolar e que todo mundo iria ganhar, só que houveram elites que perderam e também houveram pessoas de classe média, média tradicional, e também algumas da nova classe média que não chegaram aonde queriam, ou não tinham aquilo que queriam. Então isso criou um mal-estar social que foi se agigantando com o tempo. Logo depois vem a Lava Jato, e a Lava Jato ataca o sistema político por inteiro. Então, essa população que já demandava uma resposta do próprio sistema, quando vê a Lava Jato atacando o sistema, ela procura um novo salvador da pátria, procura um novo foco, um novo holofote. E, a princípio, naquele momento, o holofote foram os juízes, os procuradores e os militares, que surgiram como aqueles que queriam redesenhar a República de acordo com a solução que essa população queria. Uma população que depois foi sendo partidarizada, especialmente para o antipetismo, porque no caso o PT era o governo já há mais de 10 anos naquela altura, 10, 12, 13 anos. Então o sistema era o PT.
E atacar o PT fazia sentido naquele contexto, porque se eu quero mudar o sistema, se eu quero uma reforma, então eu tenho que primeiro mudar o que está aí. E o que está aí era o PT, era a Dilma. Ela é reeleita em 2014. A partir do momento que ela é reeleita, a Lava Jato aprofunda as suas intervenções, e com isso o mal-estar vai crescendo. E vai crescendo também novas lideranças políticas. Eu até incluo aqui o próprio MBL, que surge nesse contexto. Ou seja, surge também propondo um novo tipo de Estado, propondo uma reforma de Estado, mas sem muita concretude, porque no caso o que eles queriam era destituir o que o Estado era naquele momento, que era o PT. E manteve-se assim, como essa bandeira até hoje. Então, no caso, o próprio Temer traz os militares para o poder. É bom lembrar que foi o Temer que é o primeiro presidente civil que coloca um militar no Ministério da Defesa, por exemplo. Porque até então era um civil, como tradição. E também é no governo Temer que tem aquela intervenção no Rio. Também é no governo Temer que o STF começa a ter assessores militares loucamente. O Toffoli, por exemplo, dizendo que o golpe de 64 não foi um golpe, foi uma revolução. Quer dizer, que tipo de loucura aconteceu dentro do Estado brasileiro para isso chegar a esse ponto, entendeu? A tal ponto que chegamos em 2018 numa eleição completamente atípica. Uma eleição em que o favorito, que era o Lula, está preso, não conseguia ser, não era então elegível. Tem uma pessoa que no caso representa essa voz revolucionária, daí que entra a questão da revolução, porque se o Estado tá ruim e o povo queria uma mudança radical e bruta, o Bolsonaro seria aquela resposta, porque ele promovia isso, ele prometia isso. E ele representava naquele momento a Lava Jato, ele representava também os militares. Então, nesse caso, ele é eleito nesse contexto, num contexto de ruptura com o Estado e com a República que nós tínhamos. E nesse caso, o que nós temos hoje é um contexto onde nós estamos tentando recuperar essa República. Nós temos uma ruptura com a República nascida com a nova Constituição de 88, que era o que Bolsonaro significava, e por isso que foi uma eleição muito importante. E agora tem o Lula, que volta com 60 milhões de votos para tentar reestruturar esse mesmo Estado. Só que, ao mesmo tempo, nós temos 58 milhões de pessoas que não acreditam nisso. Entendeu? E então, acho que o grande debate aqui é como que nós podemos fazer reformas políticas importantes com esse Congresso, que foi eleito pelo bolsonarismo e que, em uma outra parte, foi eleito pelo lulismo. Que tipo de negociação é possível que esse Congresso faça para as reformas que o país precisa? Ou nenhuma, ou algumas pequenas reformas. E aí, no caso, depende das alianças que o próprio PT for construir no Congresso. Pelo que eu ando vendo, acho que o PT vai conseguir ter maioria, tanto na Câmara quanto no Senado. Não há tanta dificuldade, especialmente por causa do MDB, União Brasil, PSD e outros partidos que, junto com o PT, que tem a segunda maior bancada nessa nova legislatura, vão conseguir ter 312 deputados, ou 300 deputados pelo menos, o que já dá maioria para eles na Câmara. E no Senado é o mesmo processo. Embora o PL vá ser oposição, junto com provavelmente PP, Novo não conta porque não tem muitos deputados, nem sequer senadores, mas republicanos, com certeza, exatamente. Então vão ser a força de oposição, mas o centrão, né, que é aquele centrão mais fisiológico, que consegue dialogar com todos os lados, já está indo para o Lula agora. O Lira já está indo com o Lula. Já está negociando até sua própria reeleição na presidência da Câmara com o Lula. Então, assim, isso vai acontecer. Agora, de que modo isso vai se transmutar em reforma política, já é um outro problema, porque também não sabe que tipo de oposição o Bolsonaro vai ser. Até agora ele assim, eu considero o Bolsonaro um homem medíocre, extremamente medíocre, porque nem para a oposição ele serve. Ele poderia muito bem, já assim que ele perdeu, pelo menos ter feito algum discurso para angariar os seus eleitores e fortalecer uma oposição. Mas ele preferiu ficar em silêncio, criando caos no país, enquanto que ele, nos bastidores, negocia uma anistia para ele e para a família dele. É isso que Bolsonaro é. Né? Então, assim, que tipo de oposição nós vamos ter com ele, também não sei. Mas o Lula, sendo habilidoso como ele tem todas as ferramentas para tentar construir as bases para uma nova república, uma república talvez rejuvenescida. Né? Rejuvenescida por um contexto
de uma sociedade mais digital, de uma sociedade mais engajada, sabe, de uma sociedade mais consciente politicamente, porque eu acho que o brasileiro hoje está muito mais consciente hoje do que era 10 anos atrás, em termos de política. É tanta coisa que aconteceu nos últimos 10 anos que o brasileiro está mais engajado. Ele, de alguma forma, mesmo que ele não saiba como deveria quem são os deputados, o que é voto distrital ou proporcional, enfim, aquela confusão que o Gustavo disse, mesmo que eles não saibam, eles estão, como o próprio Tomás já indicou, a população comum está interessada, ela está engajada, ela sabe aquilo que ela quer. O problema que falta, e aí que entra o grande debate que a gente pode depois, mais tarde, evoluir, é cadê as lideranças? Porque o grande medalhão político que o Brasil tem hoje é o Lula. Fora o Lula, quem nós temos como grande liderança? Não tem. Não tem nenhum novo Ulisses Guimarães, não tem o próprio Fernando Henrique, que já está velho, e não tem a mesma pujança que teria o Lula, por exemplo. Quer dizer, não tem essas grandes lideranças que possam liderar movimentos em torno de uma reforma de Estado. Então, acho que nesse contexto, a gente deveria pensar que tipo de sociedade nós temos, para então pensar que tipo de política nós temos, e aí, a partir disso, que tipo de reformas podemos ter. É mais por aí que eu acho que seria uma boa reflexão. Enfim, falei demais, mas é isso. Não. Vocês estão aqui para isso. Não, é ótima essa reflexão, só que assim, eu também tenho essa última parte sua que me preocupa. A falta de lideranças e principalmente a falta de movimentos políticos. Porque assim, em 2013, 2016, surgiram vários movimentos políticos, inclusive o MBL, que eram muito vazios de ideias. Tal. Aí a gente pode até entrar numa discussão que eu acho interessante, que assim, que nem a gente comentou, o Bolsonaro, ele é, por mais paradoxo que pareça, mas não é, na verdade, isso é bem comum, uma revolução, um revolucionário, um movimento revolucionário conservador, né, reacionário. Né? Isso não é tão estranho, ele pode ser o Irã, que eu fiz um texto esses tempos, que está na mídia agora. Qual é a origem do atual regime? A Revolução Islâmica. Era uma revolução, foi uma revolução, o povo saiu na rua, saiu batendo em militar, indo atrás do monarca, para fazer um regime ainda mais reacionário, ainda mais conservador. Tá? Que também tem alguns dotes revolucionários, como, por exemplo, uma república. A Pérsia, o Irã, foi uma monarquia, podia ter até um reinão persa, mas por 3.000 anos. Hoje é uma república. Né? Enfim, então você vê como que o mundo é mais complexo de direita e esquerda, muito mais que isso. Né? Mas assim, só que, o que um conservador diria sobre... Qual que é o conservador estilo Scruton, né, e tal, né, estilo britânico, né? E que ele vai falar? Que o problema da revolução é que normalmente ela vai muito pelo ódio. E aí ela quer destruir tudo, mas ela não pensa naquilo que às vezes funciona, às vezes aquilo que é bom. E como diria que acho que até o Chesterton falava, né? A capacidade do ser humano de inventar coisas é muito limitada, é tão grande quanto conseguir imaginar uma nova cor. Então, às vezes, a gente fala assim, putz, o sistema não presta, vamos criar uma coisa nova. Aí quando você cria uma coisa nova, aquilo é 1000 vezes pior do que tinha antes. Porque aquilo que existiu antes, né? Por pior que fosse, ele foi testado pelo tempo, ele tinha uma funcionalidade, etc. Agora, quando você quer criar algo do zero, algo que é puramente da sua cabeça, né? A chance de não funcionar, que é tudo lógico, a chance disso não realmente funcionar na vida real é muito grande. Né? Os piores regimes que a gente tiveram foram isso, eles foram pensados, eles foram programados e tal, teve um teórico e quando foi colocar na prática, criou campos de concentração, gulags, etc. A gente já viu isso ao longo da história. Então a gente pode falar a mesma coisa sobre esse movimento revolucionário que nós vivemos até hoje. Né? Só que tinha movimento político. Por pior que seja, pode criticar, como eu acabei de fazer, mas eram movimentos orgânicos, eram em grande parte. Né? Tem a questão do financiamento internacional, mas isso fica para outro lado. Tinha muitos movimentos que tinham uma parte orgânica. Só que todos esses movimentos acabaram sendo cooptados pelo bolsonarismo. Os líderes se candidataram, já em 2014 eles conseguiram, né? Porque o Brasil é assim, né? Muito difícil você se candidatar se um cacique não te ajudar, mas em 2018 o mundo virou. A Carla Zambelli entrou, aquele que ainda vem pra rua entrou, todo mundo virou candidato. Todo mundo virou candidato. Então, você morre. Quando você tem um movimento político e os líderes vão para um partido, principalmente, e agarram um candidato, que era o caso do Bolsonaro, você acabou o movimento perde a independência, perde a identidade, vira um puxadinho do político X. Esse político faz merda, acabou, o movimento morreu, que foi o caso. Então hoje, não tem mais movimento, eu não conheço nenhum movimento novo hoje, sem trocadilho com partido novo, mas não conheço nenhum partido recente novo, né, que esteja fazendo sucesso.
Você tem alguns movimentos que já têm uma certa idade, né? Que ainda estão de pé, ainda, mas, pô, Acredito, Livre, Nova BR, que tenta fazer uma coisa diferente, Politístico, Fiz Parte, etc. Mas eles são muito minoritários ainda. Então, assim, eu fico muito preocupado com esse fato. Parece que, por mais que haja mais engajamento nas pessoas hoje ainda, parece que houve uma grande redução da vontade das pessoas de fazer política, da esperança delas, né? Tanto que esse ano foi um mero plebiscito entre Bolsonaro e Lula até a nível de Congresso. O que eu acho muito engraçado, novamente falando dos nossos especialistas, né, da nossa elite, se falou 4 anos. Não, Bolsonaro e Lula são rejeitados pela sociedade. Tem uma margem para a terceira via. Tem não sei quantos milhões de pessoas que não querem os dois. Tá aí, o Congresso inteiro, quase metade é Bolsonaro, quase metade é Lula. Entendeu? Quem ficou nesse nem ficou pelo caminho. Né? Nem em 2018 foi assim. Em 2018, muita gente ficou no nem foi eleita. Né? Talvez não a cargos majoritários, mas a cargos de deputados. Né? Este ano não. Então, assim, novamente, daquele ponto que eu já falei, a gente tem uma elite bastante problemática, uma elite que, assim, ela projeta muito o que ela quer enxergar nas coisas e fica procurando dados para confirmar. Né? Exatamente. Então, assim, isso me preocupa muito. Eu acho que o nosso desafio, nós como sociedade, é principalmente nesses próximos 2 anos, mas é claro, mas principalmente nos próximos 2 anos, tentar formar novos movimentos ou fortalecer os movimentos que ainda existem, né, que já foram testados pelo tempo, isso talvez até seja até melhor, para a gente conseguir ter uma resposta. Até porque que nem a gente tem agora só o Lula como grande líder, contrário ao bolsonarismo. O Lula tem seus 80 e poucos anos. Né? Ele provavelmente não vai ter nem condições de se reeleger. Condições físicas. Não é nenhuma questão aqui de opinião, se é bom ou ruim. Ele não vai ter condições físicas de se reeleger. Verdade. Então, quem vai fazer depois dele? E se ele for ruim? A gente vai fazer o quê? Não é porque, não, Lula é bom, Lula é experiente. Sim, tudo bem, mas ele pode ser ruim. Isso não nada impede isso. Né? A gente teve um caso de Getúlio Vargas, né? Que foi um ditador por mais de uma década. Teve alguns avanços na área econômica e sociais, inclusive, e muitas outras piores nas áreas sociais, principalmente. Né? É um personagem também muito complexo na nossa história, que renunciou, né, com a pressão do exército e depois voltou na área democrática. Foi tão bem que se matou no final, para não sofrer impeachment, mas, enfim, aí deu toda aquela história, deu aquela força do getulismo e atrasou aí o golpe militar em mais uns 10 anos. Mas, enfim, então a gente teve. Então, assim, a gente já teve um cara que voltou para o braço do povo. Né? A gente já cantou essa música, né? Bota o retrato do velho outra vez, né? Volta no mesmo lugar. Então, assim, a gente está repetindo muita coisa. Eu espero não ter o mesmo final, né? Mas a gente está repetindo. Eu também espero que não. Entendeu? E a gente não pode esquecer. Aí entra a questão também do tempo, do contexto internacional que nós estamos. Né? Muita gente falava, e aí eu concordo, que pela pandemia nós estamos muito parecidos nos anos 20 e 30, né? Que era um tempo de crise por causa da Primeira Guerra Mundial, que os países começaram a tentar se isolar. O que aconteceu nos anos 20 e 30? O surgimento do nazifascismo. Literalmente. E depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Agora a gente tem um conflito da Ucrânia, que muitos já falam que já é a Terceira Guerra Mundial. Muitos outros falam, não, a gente já está na Terceira Guerra Mundial. Né? A tendência é se escalonar, e os historiadores vão falar o começo dessa Terceira Guerra foi na Ucrânia. Foi nessa invasão da Rússia na Ucrânia. Tá? Independentemente se você concorda, discorda, isso aí é outro debate também. Então, assim, a gente tem muita coisa semelhante e há esse perigo da gente seguir esse mesmo caminho. Tá? No caso do Brasil, o Brasil não seguiu um caminho nazifascista, mas teve a ditadura de Getúlio, que tinha muitos laços, né, com o regime nazista, que não só foi porque viu que não ia ter muitas vantagens, né? Até porque os Estados Unidos é aqui do lado, né? Teoricamente, metaforicamente falando. Então, assim, é bastante preocupante. A gente pode ter nesse momento, tanto um momento de renascimento, eu nem diria que de refazer a República, né? Porque, como eu falei num texto, a gente não tem uma República, né, ainda, de fato. Né? Porque república quer dizer coisa pública, quer dizer você tem um governo que olha para os impostos, que olha para as leis, etc., como uma coisa de todo mundo e pensa no bem comum, né? E não uma coisa privada. Por exemplo, nas monarquias antigas, né, qual que era essa ideia? Que a terra
era do rei, era da família do rei. Você não pagava imposto, você pagava aluguel porque você estava usando a terra do rei. Né? O rei está te dando autorização de usar a terra dele. Entendeu? Essa é a coisa. Era uma lógica diferente. E aqui no Brasil, a gente está mais próximo dessa monarquia do que o contrário. A gente vai lá e vai implorar para o político. Oh, faz isso aqui para mim, por favor. Né? A gente elogia, transforma em mito um político que supostamente não é corrupto. A gente transforma o cara em ídolo por fazer o básico. Né? E a gente tem muito patrimonialismo. O próprio Bolsonaro, lembra quando ele falou sobre transformar o moleque lá em embaixador? Moleque não, né? O velho lá, o Eduardo Bolsonaro, em embaixador. Falou assim, você acha que se eu puder dar filé para meu filho eu não vou dar? Né? Tanto ele compara um cargo de embaixador com uma comida, literalmente. Né? Então, e há pessoas que inclusive falam assim, mas quando saiu a casa da Sachadinha, mas se daí o dinheiro não era dele? Onde encerrou? A pessoa não é que a pessoa está negando, tipo, não tem prova, né? Coisa normal de quem puxa saco político ficar negando isso. Mas agora a pessoa fica, mas onde tem crime? Isso era dele, ele roubou ele mesmo só. Entendeu? Então você vê, esse é o nível do Brasil. Não é uma república, de fato, no sentido original da palavra. Né? Não é uma república. Né? Então, assim, então acho que assim, a gente precisa fundar uma república. A gente precisa fundar. E, como eu falei, não é de se surpreender, você só vê a origem nossa. Nossa república não foi uma revolução contra a monarquia. Né? Foi um golpe militar feito nas coxas por um corno, um corredor do cotovelo, literalmente. Né? Então é isso, essa foi a história do Brasil. Então, assim, eu acho que esse é o nosso desafio, de conseguir criar movimentos ou fortalecer esses movimentos para os próximos, a gente criar realmente uma alternativa. E uma alternativa não só, novamente, não é nem Lula Bolsonaro. Porque não adianta não só apenas diferente. Bolsonaro prova isso. Ele é diferente e pior. A gente precisa de uma coisa melhor. Tá? Porque, de fato, e aí fazendo uma crítica construtiva, se ter uma candidatura do Lula que ele só foi apresentar um plano de governo na última semana, né, isso não pode. Né, isso não tem cabimento. Isso mostra o nível que nós chegamos. Nós tivemos que, né, para quem votou no Lula, votar num cara que apresentou o plano de governo na última semana, porque ele mesmo admitia, se eu apresentar o plano de governo, eu vou perder voto. Eu vou perder base. Tipo, o próprio cara estava admitindo, eu não posso apresentar o que eu vou fazer, porque senão eu vou perder base, o apoio de muita gente. Entendeu? Então, assim, é esse nível que a gente chegou. Então, assim, nenhum dos dois realmente era o ideal, por mais que, claro, eu acho que não tinha comparação, o Lula é muito melhor que o Bolsonaro, ou menos pior, mas está longe de ser o que a gente precisa, em vários aspectos. Né? Por exemplo, na questão ambiental, que me é tão cara, eu não sei quanto o Lula vai entrar de verdade nisso. Vai ser igual ao Bolsonaro? Claro que não, né? Ser pior que o Bolsonaro, só se o Lula fosse lá meter fogo diretamente na Amazônia, né? Não tem como, né? De mandar o exército lá, colocar fogo na Amazônia diretamente. Fora isso, não tem como ser pior. Igual também acho que não vai ser. Mas agora, será que ele vai ser super ambientalmente saudável, ecologicamente sustentável, como ele promete? Sendo que tem a Cátia Abreu sendo cotada para o Ministério da Agricultura? Acho que não. Pois é. Sendo bem sincero, não vai ser. A gente sabe que não vai ser. Não adianta fazer igual os nossos inteligentinhos, né? Ficar projetando coisas. A gente sabe, não vai ser. Se em 2006 ele não foi, não vai ser agora. Um congresso desse. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter essa noção. Porque eu acho que a gente precisa, de toda forma, trabalhar para criar uma alternativa. Se a gente não fizer isso, a gente pode ter só tardado o inevitável. Né? O caos, sim. O caos. Né? Então, acho que esse é o grande X da questão. E, Thomas, já que você quer comentar sobre esse tema também, pode falar aí. Sim. Eu, como um otimista incorrigível que eu sou, eu vejo que a gente teve uma oportunidade de resetar as coisas para 2013 e pensar assim, ok, agora a gente pode tentar por um outro caminho essa coisa de questionamento do sistema, de inovação. E assim, quando, por exemplo, de reforma política, não sei se vai sair muita coisa. Por exemplo, um debate que eu vejo que está na trave, reforma tributária. Né? Ou então, âncora fiscal. Eu acho que a gente consolidou essa, igual consolidou lá no Plano Real Combate à Inflação, mesmo tendo suas atrapalhadas. O povo deixou bem claro, né? Deixou bem claro na urna, inclusive, que descuidar da inflação não dá.
E eu acho que, cara, até o Guilherme Melo, que é talvez o sucessor mais direto da Conceição Tavares lá na Unicamp, estava falando que a gente vai precisar de algum tipo de regime fiscal. Eu falei assim, gente, eles estão falando isso, né? Então alguma coisa avançou por lá. Mas quando eu olho para novas lideranças, partido eu tenho visto muito pouco mesmo, mas com, né, cláusula de barreira, federação, a gente pode começar a mexer uns pauzinhos aí. Mas eu tenho visto uma certa qualidade de liderança. Parece que a gente pulou uma geração, quem tá vindo agora. Você pode não gostar do Boulos, mas, cara, não tá ali uma pessoa decente que. Assim, de 2018 para cá, ele está muito mais disposto a participar do jogo democrático. É uma coisa que, às vezes, o pessoal fica preocupado com a esquerda, com esse recrudescimento do marxismo-leninismo que a gente viu agora. Mas, diferente da direita, parece que a esquerda, quando ela começa a participar mais do jogo democrático, a esquerda radical, eles vão pegando gosto pelo debate, vão vendo que eles conseguem atingir mais gente sendo um pouco menos radical. Ela tem essa tendência de moderar. Eu vejo que pode estar acontecendo até com algumas lideranças do PCB agora, depois que o Jones Manuel participou da eleição. Eu tenho alguns contatos, né, dentro de militante do PCB, gente filiada e tal. Falaram que estão até puto com o pessoal muito da velha guarda que quer continuar daquilo que só ganha a eleição de DCE, aquele tipo de discurso. Então, né, diferente da. É difícil dizer o que é uma direita radical que não seja a extrema-direita, mas parece que na extrema-direita não. Eles estão lá só para destruir o debate, que é uma coisa. Até se você falar com um europeu, você falar assim. Ah, por que você não acha que nazismo e comunismo são a mesma coisa? Eu vou falar assim, olha, aqui no meu país o Partido Comunista está disputando eleição há 70 anos, não fala em golpe, não fala em pegar em arma. Agora olha esse partido de extrema-direita que acabou de aparecer falando, né, que o pintor austríaco não fez nada de errado. Né? Então, assim, sei lá, eu olho para. Parece que a gente pulou uma geração. A gente tem a geração que hoje está ali chegando nos 60. Parece que a gente teve um vazio de ideias naquele pedaço, ninguém conseguiu ocupar. Na geração do Aécio, você pega ali. Mas você pula uma. Pega o Boulos. Até a Betty tá um pouco mais velho, mas ainda entra nisso. É um pessoal bem novo. Eu tava assistindo a entrevista da Erika Hilton lá no meio. Eu falei assim, pô, gostei. Gostei, tava até esperando algo mais radical, não, ter uma concepção melhor da política institucional. Então, até dentro daquele desastre que foi o MBL, eu olho pro Kim, teve um mandato tão mais sério do que eu esperava, né? Às vezes eu até esqueço que ele ainda. Às vezes eu penso assim, ele ainda é do MBL, sabe que ele. Então, não sei, eu vejo que ainda falta institucionalizar, falta organizar mais, mas eu vejo alguma renovação, alguma nova geração de liderança aí surgindo. Não, de fato. Você tem alguns líderes como Boulos, a Tabata também, se for pensar mais no centro. Então, assim. Freixo, mais ou menos. Quem? Freixo, também. O Freixo, um pouco mais velho, mas. Sim, que busca. Só que é aquilo, né? A gente está elogiando eles porque eles são dispostos a dialogar. Que era para ser o básico. Né? Isso que é. Não que eles não tenham outras qualidades, só para deixar bem claro, eles têm outras qualidades. Né? O Boulos tem uma história muito bonita no trabalho social, de verdade. Né? Você tem até o trabalho também na questão de ter bases científicas e tal, etc. Então você tem pontos importantes, mas ainda assim, vocês mais elogiaram o ponto deles conseguirem dialogar. Eles vão falar de matar pessoas. Isso que é meio triste. E isso tem uma coisa que a gente vai colocar. A gente nunca teve tanto assim, a gente está numa situação muito pior agora, de capital social, ou seja, de conexão entre as pessoas, de diálogo de ideias. Então, né, e a gente viveu praticamente uma guerra.
aqui dentro, ainda está. E a lógica da guerra é exatamente o contrário da lógica da rede, do capital social, da democracia. O inimigo pode estar em qualquer lugar. E a gente começa a viver isso, a gente olhar e falar assim, tipo, pô, da minha família tá ali abraçando o quartel, cantando o hino para pneu. Né, o meu vizinho, será que ele tomou cloroquina? Daí começa a entrar até na nossa cabeça, mesmo que a gente não queira participar dessa lógica. Então, é assim, só de ver que tem gente querendo construir isso, e muito mais difícil com redes sociais, com o quanto o carrismo destruiu os nossos espaços de convivência, porque eu tava no outro conversa que ela falou, parece que pegar um extremo, por exemplo, como é numa daquelas cidades americanas, completamente suburbanas, espraiadas, assim, parece que você mora em Marte, né? Você não pode ficar exposto na atmosfera. Você sai da sua casa, que é uma cápsula, você entra numa outra cápsula, você anda num túnel, que é aquela freeway, e aí você faz tudo em drive-thru. E quando você tem que fazer alguma coisa, você sai num outro tubo, né? Vai ser sem contato humano, né? Exato. Então, assim, para a gente conseguir reconstruir essa capacidade de conversar e. Cara, falar uma coisa besta. Quando saiu aquela carta pelo Estado Democrático de Direito do Largo São Francisco, no começo você podia consultar quem assinou a carta. Eu começava a pegar uns nomes de cabeça e falava assim, eu acho que o fulano assinou. Eu começava a procurar, pô, assinou mesmo. Encontrei colega meu. Era uma coisa tão legal. Você topando colega no corredor e falou, você viu que você assinou a carta. Ah, legal, não, então é isso aí, estamos juntos pela democracia. É uma coisa que a gente vai ter que aprender a fazer de novo para depois começar a pensar em coisas maiores e ficar mais otimista, né? É verdade. Isso é isso é um ponto que a gente pode até debater mais tarde, porque é uma grande discussão, é como o tecido social nosso foi rasgado, basicamente, né? Porque não adianta a pessoa pensar, agora com a Copa do Mundo vai todo mundo se unir. Eu acho que não, sabe? Eu acho que o estrago que foi feito... Hã? Né? O timing foi bom. Pelo menos Foi isso. ótimo. Se tivesse sido combinado, não ia ser tão bom. Né? É. Mas não é suficiente, né? Você vê que ainda está... E tem estudos nos Estados Unidos, é muito isso, né? Porque nos Estados Unidos você tem aquela coisa que é o bipartidarismo, não? Você acha que vai falar melhor do que eu isso. Então você tem a tese, justamente, e é uma prática da tendência ao centro. Né? Porque se um partido for muito para um extremo, ele perde o centro, perde a eleição. Né? Então sempre teve essa coisa, os dois partidos têm que sempre focar o centro, e o que acaba levando a que os dois partidos fiquem muito parecidos. Né? É quase dois centrões, se a gente for pensar. Você tem muitos caras fisiológicos, você tem muito cara que começa num partido e vai parar em outro. Né? O próprio Trump, ele tentou anos e anos entrar nos democratas, agora que foi republicano, e vice-versa. Né? O próprio Biden, né, ele tem o apelido de ser o mais republicano dos democratas. Né? Enfim, você tem essas figuras assim, que são uma zona cinza, porque o sistema impõe isso, o sistema eleitoral deles, que eu não acho que é bom, mas tem essa vantagem de fato. Só que os estudos mostram que eles estão ficando cada vez mais extremistas e com um diálogo cada vez menor. Né? Não só os partidos, né, mas também a sua base. Né? Esse ano, né, que a gente pode falar, felizmente, né, os trumpistas não venceram, né? Quer dizer, a grande maioria, pelo menos, foi um resultado bastante decepcionante para os republicanos. Né? Porque lá, né, não houve onda vermelha. Onda vermelha, porque assim, lá nos Estados Unidos os deputados só têm mandato 2 anos. Então, entre a eleição presidencial, né, você tem tanto a eleição municipal e estadual e as eleições de deputados federais. E a regra é, o partido da oposição sempre vence, sempre aumenta. Ou ele ganha só a Câmara, ou ele ganha até o Câmara e Senado. Sempre foi assim. E o Biden está com uma inflação de 10%, está com uma guerra na Ucrânia, teve aquela saída atrapalhada do Afeganistão, e mesmo assim, acho que nem me lembro agora, eu vi, acho que ficou 10 deputados só a mais republicanos na Câmara. Foi só isso, se eu não me engano. E de Senado foi empatado. A mais é o quê? 10, né? Então, só isso. Assim, é um resultado ridículo. O Obama perdeu o Senado e a Câmara. Né? Então, assim, é um resultado ridículo, felizmente. Né? Só que, pelo que eu vi, o Biden não teve assim uma estratégia tipo, vamos comunicar com todo mundo. Não, ele bateu muito na tecla do aborto, por exemplo.
né? Porque teve aquela mudança constitucional, né, na decisão do Supremo Corte deles, de que agora os estados iam decidir, né, se iriam aprovar o aborto ou não, né? E muitos estados estão dominados por republicanos. Então, o Biden pegou muito nessa tecla, né, sobre a questão de você manter esse direito das mulheres, e foi o que venceu. Então, não foi uma questão mais de centro, de diálogo. Foi bater uma bandeira que é bastante polarizada, né? E deu certo. Dessa vez. Não sei se dará daqui 2 anos, mas deu certo. Então, assim, é um problema que eu acho que é mundial, que vai ser também muito difícil de resolver, sobre essa questão de você voltar a diálogo. Então, de fato, é uma coisa importante você ter políticos que estejam dispostos a se comunicar, mas ainda assim é muito triste, né, que esse seja a coisa mais importante que tem que começar a discutir. Não, o cara quer conversar, o cara não xinga a mãe de fulano, né, o cara não deseja que a pessoa morra de câncer, né, enfim, a gente baixou muito o nosso nível nos últimos anos graças a esse governo. Então é muito triste isso. Mas também, alguns até são, mas muitos desses líderes que a gente elogiou, e outros que a gente pode elogiar também, mesmo eles, às vezes, não têm ideias tão novas. Isso que é o ponto também que eu acho complicado, né? Então, assim, mesmo a gente que for perguntar, não teriam muitas propostas ou não se empenhariam nessas bandeiras, né, de reforma política, reforma eleitoral mais profundas, por exemplo. Por isso que eu quis dizer. Então, assim, e mesmo esses, normalmente eles pegam carona, né, em movimentos maiores, como, por exemplo, o próprio Lula. Então, assim, por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar para criar movimentos mais programáticos, né, e que sejam mais atualizados, tanto com os problemas sociais que nós temos hoje, que são muito complexos, muito particulares, né? A questão racial, por exemplo, é uma coisa muito particular, que eu volto e meia estou debatendo na internet, que é bem diferente dos Estados Unidos, por exemplo. Então, não adianta a gente ficar copiando coisas de lá, só para dar um exemplo. Nossa questão econômica, né? Enfim, então, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido para ter opções de fato e capilaridade de fato, né? Não depender mais de um nome tão grande como o Lula é, ou qualquer outro grande político. A gente precisa, grande político fala no sentido mesmo eleitoral, tá? A gente precisa de mesmo mudanças, né? Para isso, tá? Para construir de fato um país melhor, um novo país, uma república de fato. Mas, enfim, já que o tempo está avançando, e eu vou aqui comentar um comentário importante aqui que teve, além dos dois que falaram que o Tomás parece o Pirula, né? Um aqui foi interessante, foi do Bento Meritos, né? Não está com o nome aqui, está com o nick. Se o Lula vai usar o Alckmin como primeiro-ministro, visto que só passeia e participa na diplomacia. Então, eu vou melhorar um pouco essa questão, que é perguntar diretamente para o Thomas. Thomas, como que você acha que vai ser de fato esse governo Lula? Tá? Né? Se realmente ele vai fazer um governo não só de petistas, ou se isso vai ficar só no discurso, né? E principalmente na questão econômica, como que você vê essa PEC da transição, tá? E o que a gente pode esperar, né, nos próximos anos, né? E quais são os grandes desafios desse governo nesse sentido? É uma coisa que eu sempre falo quando o pessoal começa, o que para mim ainda é surto de não, vai ser um governo petista, porque o PT é um partido que sempre busca hegemonia. Eu falo assim, o Lula viveu muita coisa na vida dele, agora ele quer um impeachment para platinar a carreira dele, né? Porque se ele fizer um governo petista, ele cai. A gente acabou de falar que ele a gente tá com o Congresso mais de direita de todos os tempos, né? E ele não é burro, muito pelo contrário, muito mais de político que todos nós aqui juntos. Ele travou aqui? Voltou? Voltou. Ah, tá meio... Acho que sim. Estou Tá confiante. de novo. Opa, fui eu que travei, eu vi que vocês travaram aqui pra mim. Não, acho que foi só você. Voltou. Mas voltou, pode falar. Mas já pode ir, pode ir. Assim, o Lula, ele sabe que o jogo é esse, só que eu tenho que concordar, esse morde a sopra tá indo muito mais longe do que eu esperava, eu acho que ele tá
se atrapalhando nisso. O discurso está muito mais louco do que eu imaginava, assim, ele mandar um... Não, porque o mercado não quer incluir o pobre no orçamento. Assim, gente, agora falar isso, às vezes também tem que o Lula não conseguiu entender que não existe mais. Eu falo isso só para esse público. Não, qualquer lugar que você vai tem alguém com uma câmera filmando, aquilo vai cair em algum lugar, todo mundo ficar sabendo. Então, todo lugar você está falando para o país inteiro. É difícil para quem, 40 anos em que ele ficou, né, nesse modo, né? Mas assim, o grande desafio é dar certo. Porque é aquilo que a gente estava falando. Se não der, volta o outro, sabe-se lá o que vai aparecer. E em as coisas não dando certo e continuando o clima de guerra, acho muito difícil aparecer algo bom do meio dessa bagunça. Assim, tivemos essa bagunça numa coisa, o que não me mata fortalece. Aí ele consegue, sabe, recriar um pouco as condições, aí tem chance de aparecer coisa boa, mas a gente ter um repeteco da Dilma, ficar aquele lamaçal e ficar os bolsonaristas lá botando gente para queimar caminhão na estrada, tacando rojão na frente do Palácio do Planalto. Coisa boa não vai sair. E assim, a gente tem uma situação difícil porque muito mais do que foi no Temer não vai dar agora para fazer um ajuste fiscal pé no peito. Tinha gente querendo isso. Tinha gente querendo que não tivesse PEC da transição nenhuma e vem cortando mais gasolina. Não dá. Tem gente pegando osso. É aquela coisa de não, só importa o arranjo fiscal, o resto entra na linha. Não, não entra. Você precisa garantir alguma estabilidade política. Tem o orçamento secreto, que é uma pasta de dente difícil de voltar para o tubo, apesar dos papos ali de bastidores estarem mais avançados do que eu pensava. Achei que ia ser um negócio tipo, não tem como mexer, ponto final. Já estão falando, não, o Arthur Lira já aceitou, não, fazer um samba de love aqui, deixar abrir mão disso para apoiar a reeleição dele. Infelizmente vai ter que engolir Arthur Lira reeleito como presidente da Câmara. Isso é um ponto muito importante do Arthur Lira, que mostra uma grande mudança em relação à Dilma, né? Porque a Dilma, o grande erro político, veja bem, não estou dizendo que foi certo o impeachment, foi um erro, você é um estrategista, você é um pragmático político. Foi dela ter ficado contra o Cunha. Né? Quando ela rompe com o Cunha ia para a cadeia e falou assim, então quer saber, eu vou cair atirando. Aí ele começa a criar as pautas bombas, que já estava ruim a economia, ele vai lá e estoura ainda mais, e aí depois ele abre o processo de impeachment. Né? A gente não pode esquecer isso. Então, eu estava com muito medo disso, que o Boulos falou na entrevista dele no Roda Viva, né? Que o grande trabalho era impedir a reeleição do Arthur Lira. E, vocês vão fazer isso de novo. Né? 8 anos depois, vão repetir o mesmo, 6 anos depois, vão fazer a mesma coisa. Né? Que deu aquele medo, mas aí entra aquela coisa. Eu acho que o Boulos, né, só fazendo um parênteses, eu acho que o Boulos nessa eleição, né, ele serviu para fazer isso, para conversar só com um grupo específico. A parte da esquerda mais, não mais radical, mas mais ideológica. Tá? Então, ele falava algumas coisas e falava assim, até ele sabe que isso é mentira. Né? Então, assim, eu acho que ele serviu muito para isso, né? Porque ele é muito inteligente. Né? Assim, família, né? Família de classe média alta, família de médicos e tal. Ele é também professor universitário. Então, ele é inteligente, de fato, em todos os aspectos. Então, ele sabia, não é impossível ele não saber que isso não vai acontecer. Que nem o Ciro falava, brincava. Estou citando muito o Ciro para a gente poder conversar sobre ele também. Mas que o Ciro teve umas tiradas. Eu acho que pelo menos isso ele foi bom. Né? De que, numa mesa tem Meirelles e Boulos. Quem que vocês acham que está sendo enganado? Provavelmente não é o Meirelles. Então, assim, eu acho que assim, o Boulos ele serviu nesse sentido, de falar com esse público, que nem o Tomás falou muito corretamente, hoje você não consegue mais falar para um único público. Né? Você vai acertar todo mundo. Um dos erros do Bolsonaro foi isso, ele só falava com a patota dele, os 20, 30% de fanáticos dele. Né? E isso fez ele perder quase todo o resto. Né? E o Boulos serviu como esse cabo eleitoral para conversar só com o eleitorado mais ideológico,
falando algumas vezes coisas que a gente sabia que não ia acontecer, como esse caso de se colocar contra a eleição do Arthur Lira, que por pior que seja, eu novamente me preocupo muito com isso também, novamente, entra aquela questão da área ambiental, que a bancada ambientalista reduziu esse ano, inclusive, né? Então, a tendência é que seja pior, né? Eu acho que eu até perdi a notícia, mas falava que tipo, 40% desse novo Congresso é assim extremamente anti-meio ambiente, mas 40%. Então, ou seja, mesmo que o Lula vete, né, eles têm condições de até derrubar o é esse nível, entendeu? Vai ser muito complicado, né? Então, então o teu Arthur Lira ali, realmente a gente vai chorar bastante isso. A verdade é essa. Mas, infelizmente, parece que é um mal necessário. Mas pode continuar, Thomas, desculpa te interromper. Não, tinha muito mais o que comentar. Que é isso, né? O desafio de encaixar as coisas, assim, conseguir nós ir na extrema pobreza. Só do Auxílio Brasil voltar a chamar Bolsa Família, se voltar a ter os mesmos critérios que tinha antes, nossa, já avança um bom tanto. Assim, conseguir ajeitar as coisas, a inflação não explodir de novo, não entrar uma recessão braba aí. Vai desacelerar, vai, mas sendo bem sincero, eu tô achando as projeções até melhor do que o que eu pensava há um ano atrás, do que ia acontecer agora. É isso. O desafio é dar certo, porque senão o que vem aí pela frente, né? Mas o que você acha que vai acontecer? Você acha que a tendência, a probabilidade, não dá para ser mãe de nada. A probabilidade que vai dar certo do ponto de vista econômico e essa PEC da transição especificamente. Você acha que realmente está mal feita? O que você acha sobre isso? Eu tinha visto. Quem que fez a. Do Alessandro Vieira, né? Aquela proposta eu achei bem mais interessante do que a original. Aquela que ia reduzir pela metade, mais ou menos, o rombo do teto. Eu acho que assim, a gente está caminhando para uma PEC da transição possível e não acho que vai ser o fim do mundo, que né, tem que garantir esse lado social da estabilidade social, né? Eu acho que tá se encaminhando até razoável. Não acho que vai ser um grande problema. Vão ligar a impressora. Não acho que não. Então, eu tô achando o pessoal fica meio tem cabelo em pé, isso vai ter o Andrade na Fazenda. Eu acho que ele consegue ter um perfil meio Palocci, por mais que ele também tenha estudado o assunto, então ele também vai achar não, eu sei fazer, não sei. Pô, ele tava lá no INSPER com o Marcos Lisboa, ele no é aquilo, não é um Postman. Entendi. Isso é um ponto que eu acho que é importante, assim, né? Lembra isso. Não sei se vai ser o Dream Team 2002, mas eu ainda vejo, não sei se estou eu sendo corno aqui, sendo inteligentinho, tá projetando os meus desejos, uma coisa um pouco mais para esse lado do que pro lado Dilma. Eu acho que os desenvolvimentistas mais deslocados conseguiram afastar um pouco. Você vê até pelo Manteiga, né, que foi meio que expulso do gabinete de transição. Quer dizer, tem uma tendência dessa. E estão dizendo muito do Pércio Arida no planejamento, se eu não me engano. Ou seja, parece que vai ser uma coisa meio híbrida, né? Petista, mas também liberal. Porque isso eu tinha visto. Parece que o Lula queria fazer uma coisa meio competitiva. Falou, não, eu quero ter um ramo ortodoxo e um ramo desenvolvimentista. Que tipo. Não dá certo. Mas, assim, dá aquela impressão de que eles realmente
não aprenderam nada. Assim, muita gente ali não aprendeu nada mesmo. Continua que, não, a nova matriz econômica deu errado porque o empresário é malvado, sabotou, escondeu o produto, né? Mas assim, o que eu tava vendo, que esse lado do Pércio tá dependendo mais dele. Tem que ver se ele se convence. E se ele se convencer e der o sinal, eu falo assim, pô, quem sou eu pra discutir? Eu acho que tem chance mesmo. Perfeito. Quer comentar sobre isso, Sasha? O que você acha sobre essa questão Ah, econômica? então, eu acho que no caso, assim, em termos de resultado ou projeção econômica para o novo governo Lula, e aquilo que se espera, eu acho sinceramente que o maior problema do Lula não é nem econômico apenas, é mais político. Ou seja, mais na própria economia política também e político em si. O que eu quero dizer com isso é acho que ele é pragmático o suficiente para passar as reformas que tem que passar, para poder, no caso, não ir para o mesmo caminho que a Dilma e o Manteiga seguiram. Não acho que ele vai fazer um governo desenvolvimentista e tampouco eu acho que ele vai fazer um governo muito à esquerda, muito pelo contrário. Acho que o governo dele vai ter que ser de centro-direita, porque senão ele não governa, basicamente. Aquele congresso que tem ali, um congresso de direita, é impossível de governar se ele for para a esquerda. O problema aqui ele vai ter que ter um equilíbrio entre o pragmatismo e as pautas que ele defende, porque se ele também, se ele deixar que a direita manipule ou que a direita controle a narrativa, ele próprio vai esvaziar uma possibilidade de sucessão em 2026. Entendeu? Ele vai acabar criando. Exatamente, ele vai acabar criando as possibilidades da direita voltar, ou com o Bolsonaro, ou com outro, por outros motivos. Não por um motivo econômico em si, mas por um motivo até mais de identidade, porque pode não parecer, mas hoje em dia a política basicamente, ela, embora tenha a questão material, economia, questões de segurança pública, embora isso seja ainda muito importante e impactante, hoje em dia o que mais pesa é a questão de costumes, é a questão de identidade. Tanto é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula só conseguiram ter o voto que tiveram porque os dois foram candidatos identitários para suas turmas. Então o Lula não pode também deixar de ser aquela figura que ele sempre foi, entendeu? Ele não pode virar um Temer de barba. Ele tem que ser algo mais do que isso, entendeu? E aí, no caso, entra a questão internacional também. Eu acho que a grande vantagem do Lula, até do ponto de vista econômico, é a projeção do Brasil para fora. Até em termos de atrair investimentos, de atrair de trazer o Brasil para dentro do jogo de novo, especialmente num contexto de guerra. Porque o Lula, bem ou mal, foi um dos criadores, um dos grandes líderes dos BRICS, por exemplo. Então, como é que vai ser esse diálogo com China, Rússia e Índia? Né? Tendo os Estados Unidos como grande competidor da China, quer dizer, não há mais aquele mundo cooperativo de 2003, é um mundo mais competitivo, e o Brasil pode se inserir nesse contexto de uma outra forma. Então, dependendo de como que o Brasil, com o Lula, se insere nesse contexto internacional, pode ser que também mude algumas coisas domesticamente, entendeu? Porque o próprio brasileiro vai ter uma outra visão de Brasil, vai ter uma outra visão de... porque a questão do diálogo, né, você pensa, está polarizado em tudo quanto é canto, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na América Latina, está polarizado porque as pautas dos costumes estão aí. Quer dizer, nós temos uma nova direita surgindo para responder algumas demandas que não foram respondidas pelo consumismo, pela economia, nos anos 2000 e 2010. Então, assim, especialmente pelas redes sociais, por exemplo, pela nova forma de comunicação, mudou-se a forma de pensar política e de dialogar político. Agora, como é que você consegue encontrar um equilíbrio em um mundo que está em constante mudança sem você mudar demais também? Então, acho que assim, é complicado, é meio complexo isso. Tem até um autor que eu acho que é maravilhoso nesse sentido, que é o Ronald Inglehart, que ele fala das pautas pós-materialistas. Ou seja, a revolução silenciosa, que é aquilo que acontece e você não percebe que aconteceu. É quando você pensa que a economia está indo bem, as coisas estão indo bem, o país está se desenvolvendo, porém, as pessoas estão insatisfeitas ainda. Por quê? Tem uma coisa ali que não está funcionando. Então, o Lula ser
bem sucedido economicamente ou não, eu acho que isso é meia conversa. Quer dizer, é metade do caminho. Ele pode ser, ele deve ser, porque isso fortalece ele, mas se ele não conseguir ser economicamente bem sucedido, ele pelo menos tem que ser socialmente bem sucedido. Entendeu? Porque se não for, aí sim eu acho que fica mais perigoso ainda esse cenário de neofascismo, esse cenário de radicalismo, de extremismo se desenvolver. Assim, eu acho que o Lula tem capacidade de conseguir fazer um governo de centro-direita, do ponto de vista econômico, e um governo de centro-esquerda, do ponto de vista social. Ele é um camaleão nesse sentido. Então, acho que ele consegue isso tranquilamente. Não acho que vai ser um problema. E em termos de propaganda, quer dizer, a comunicação é muito importante também. Acho que em termos de propaganda, o PT é muito bom. O PT consegue vender vinagre como se fosse vinho. Então, assim, eles vão conseguir transformar o governo Lula num governo positivo de alguma forma. O que ele não pode é perder a sua essência. Porque se ele deixar que outras áreas ou que outros setores da sociedade mais ligados a uma direita controle a narrativa, aí eu acho que ele perde. Eu acho que ele perde mais se ele perdesse, por exemplo, se tivesse uma crise econômica. Porque o Brasil passou pela crise econômica de 2008 para 2010, como ele mesmo disse, com uma marolinha. Depois veio a conta. Ok, mas de qualquer forma, por outros motivos. Não foi especificamente por conta do Lula, né? Foi mais por conta do Mânica, da nova matriz. Ou seja, foi um outro contexto. Mas, assim, enfim, para não me alongar demais no pensamento, o que eu diria eu estou otimista com o novo governo Lula. Acho que vai funcionar. Só acho que o trabalho que tem que ser feito também não pode ser um trabalho tímido, porque a gente pode ficar naquele pessimismo do tipo, o Brasil não funciona, nada funciona, vai tudo dar errado. Assim, não funciona há muito tempo, né? Acho que a gente tem aqui uma capacidade, uma oportunidade de fazer uma espécie de nova revolução, entendeu? Uma revolução até mesmo social. Porque se a gente ficar naquela coisa de fazer uma pílulazinha, sabe, de consertar aqui ou ali, e não consertar o todo, nunca vai consertar. Então, acho que nesse novo governo Lula, até em termos de novas lideranças, que a gente estava até falando ainda há pouco, para surgir novas lideranças tem que ter um motivo. O Lula surgiu na época dos protestos do ABC, por exemplo. Ou seja, havia um motivo para ele surgir como liderança política, e depois ele foi crescendo ao longo de 40 anos, basicamente. Então, mesmo que tenha gente que está surgindo hoje, que não tem impacto hoje, pode ser que só tenha daqui a 20 anos. De qualquer maneira, elas têm que surgir. E para elas surgirem, tem que ter um motivo. E o motivo é o discurso. Se a gente perder o discurso e as causas, a gente perde tudo. A gente acaba entregando o país para o Bolsonaro de novo em 2026, basicamente. Enfim, é uma reflexão, assim, para resumir, que eu penso em relação ao futuro do Brasil, no governo Lula. Perfeito, adorei que isso vocês fizeram uma complementação, né? Você tem um lado econômico e o lado político-social e da comunicação, né? Porque eu acho que, assim, acho que o governo Temer é um bom exemplo disso, porque se você pegar, eu sei que muita gente vai ficar brava comigo sempre que eu falo isso, mas se você pegar os dados oficiais do governo Temer, dados oficiais, eram dados positivos, eram dados melhores que o do governo Bolsonaro, né? Muito melhores. Tá? O crescimento maior de PIB, muita redução da pobreza, etc. Né? Aí você fala assim, mas teve a pandemia e tal. Sim, e o Temer enfrentou, teve aquela crise na alta do dólar, teve a paralisação dos caminhoneiros, que realmente parou o país, que foi uma tentativa de golpe. Ali já foi a primeira vez que a gente teve, né, recentemente, uma tentativa de golpe real, né, etc. Mais forte do que está acontecendo hoje, inclusive. Então, assim, teve. E o primeiro governo do Bolsonaro, que era para ser tranquilo, teve um PIBinho, né, 1%, 1,1%. Enfim, então, assim, e, como nem foi falado, ele teve menos 10% de aprovação. Por quê? Porque o Temer não tinha comunicação. Você não tinha telemínions, né? Você não tinha uma bandeira, você não tinha uma representação. O que o Temer representava? Nada, né? Até tem, você caçar de você encontra alguns ainda fãs do Temer, mas não é uma quantidade relevante, né? Então, assim, isso eu acho que é interessante. Por exemplo, quando eu falei, o Biden também não tinha bons resultados econômicos, né? Até tudo bem que teve uma redução da gasolina, pouco antes da eleição, e lá, apesar da inflação alta, está com pleno emprego, né? Parece que isso foi um ponto que ele conseguiu positivo. Mas
Fora isso, os resultados econômicos são muito ruins do Biden. E ele tem um resultado dentro do que é o padrão, né, lembrando isso, foi um resultado muito positivo. Então, realmente, essa questão ideológica, essa questão de identidade, ela é muito importante, né? Aí, só para pegar um exemplo recente que eu já falei, que foi o caso do Irã. Pouca gente sabe isso, mas pegando lá o texto que eu escrevi, o Irã, ele antes era a Pérsia, né? Ele estava passando por mais de 2 séculos de pobreza extrema, sendo conquistado pela Rússia e pela Inglaterra. Enfim, há um golpe lá interno, coloca os Pahlavis no poder. Principalmente com o segundo, o Mohammed Reza Pahlavi, ou Reza Pahlavi II, o PIB per capita do Irã cresceu 400 vezes. Ele era a 5ª maior potência militar do mundo. Em exército. Só isso. E aí, então, o Sasha deu uma parada, né? Travou aí, o Sasha? Uhum. Sim. Vamos ver se ele volta, não, para ninguém ficar para trás. Mas só para eu terminar, então assim, o Irã teve um avanço econômico, ele caiu. Ei. Ele teve um avanço econômico gigantesco. Mas o que aconteceu? A queda do petróleo, em 2 anos a Revolução Islâmica. Foi assim, uma coisa que o mundo todo ficou só, mas peraí, tipo, o país estava crescendo de maneira extraordinária. O cara estava avançando e tal. O que aconteceu? Né? Aí quando você se lembra que o Reza Pahlavi II, ele se declarava zoroatrista, num país que 98% do país era islâmico, você percebe qual que é o problema. Né? O país estava com aumento de desigualdade, porque cresceu, mas cresceu de maneira desigual. Né? A gente conhece bem essa tendência. Né? E ele fez uma festa, festejando uns 2.000 anos, 3.000 anos de história do Irã, e fez uma festa assim, com caviar, tudo para a elite, celebrando a Pérsia Antiga. Então fez um pessoal vestido de Ciro, com a época do Ciro, o Império Sassânida, bem bonitinho. Mas o povo passando fome e ele gastando numa festa só para a elite. Né? Então, enfim, são exemplos de que se você, mesmo você tendo sucesso econômico, isso não é suficiente se você não tiver uma verdadeira identificação, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas... Ver se agora o Sasha volta. Convidei ele, vamos ver. Nossa, a bateria dele acabou. Putz, verdade, eu tinha falado que eu tava. Thomas, você tem até que hora? Você pode ficar até as 4? Você que sabe, cara. Eu acho que já vamos ficar por aqui, viu? Já consegui hoje discutir bem. Se você tinha mais alguma coisa que você ia colocar, por mim tá. Eu acho que só faltaria discutir essa questão do STF. Mas então acho que fica para a próxima. Acho que a gente conseguiu discutir bastante bem em vários aspectos desse governo, né? Conseguimos fazer uma análise bastante interessante. Então, eu agradeço de coração, Thomas. Desculpa aí toda a confusão, né? Eu que agradeço o convite. Então... E aí eu vou, se der tudo certo agora dessa vez, eu faço uma edição aí melhorzinha, eu corto em várias partes e a gente vai conversando. Então, muito obrigado, Thomas. Obrigado também a todos que assistiram, ficaram até o final, quem também acompanhou e saiu. Muito obrigado mesmo, pessoal. É isso. Pessoal, forte abraço, então. Um abraço. Falou.